Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é Moisés Ribeiro, Master Coach Trainer e CEO da Brascoach. É um prazer e um privilégio estar aqui com você novamente nessa jornada humano cheio de recursos, os 27 poderes da alta performance. E por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e por favor, acesse lá o sininho porque você vai receber uma série de novidades aí. Então isso vai contribuir bastante para você. E por favor, compartilhe, você vai ver um conteúdo maravilhoso. Perceba nesse conteúdo quem é que necessita. Mande para elas, porque vai ser realmente um presente. Hoje nós vamos falar sobre algo que tecnicamente muita gente detesta, odeia, mas é essencial. Nós vamos falar de vendas, exatamente, nós vamos falar de vendas. E para falar de vendas, já que o Robert Kiyosaki disse que a maior habilidade que um empreendedor tem é a habilidade de vender, e eu tenho que falar então sobre o poder da persuasão. É exatamente isso. Hoje nós vamos falar sobre o poder da persuasão. O que é persuasão? É a sua capacidade de convencer outras pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito com mais rapidez, com mais velocidade, com mais qualidade. E no caso de você, que é um gestor, empreendedor, é um coach, é alguém que trabalha com clientes, é necessário que adquirir esta competência, obter essa competência, essa capacidade maravilhosa, convencer as pessoas a estar do seu lado, a fazer parceria. Eu gosto muito de uma frase que diz que vender é você estabelecer uma ponte entre você e o seu cliente e fazê-lo atravessar para o seu lado. Para isso acontecer, você tem que usar o poder da persuasão. Ninguém fala melhor desse assunto do que o Robert Cialdini no livro A Arte da Persuasão. Exatamente, A Arte da Persuasão do Robert Cialdini. Ele é um psicólogo que escreveu um livro justamente para proteger clientes de vendedores. E hoje é o livro, um dos livros mais lidos por vendedores, porque ele fala ali de 6 gatilhos mentais, 6 atalhos emocionais que de maneira natural, de maneira sutil, convencem as pessoas a estar do seu lado. Primeiro gatilho, o gatilho da autoridade. O que é o gatilho da autoridade? Bem, um médico, quando ele está com o seu jaleco, por si só, ele está dizendo o seguinte: posso te ajudar. Um policial, quando está fardado, é diferente de um policial que não está com a farda. Faz sentido para você? Então, a farda dá autoridade para aquele policial. Poderíamos usar uma série de exemplos. Por exemplo, títulos. Os títulos dão autoridade às pessoas. Por exemplo, a pessoa é PhD em tal coisa, é doutora em tal. Bem, aquela certificação dá autoridade. E aí, vou usar um exemplo aqui, esdrúxulo, me perdoe, por favor, mas me dê licença. Você está com um problema de saúde, hipoteticamente, que Deus livre e guarde de você. Pergunto para você, é um problema sério, é algo que exige atenção. Você escolhe o segundo colocado ou você vai no especialista ou na pessoa que tem autoridade naquele assunto? É óbvio que você vai no melhor. Você vai procurar, se você tem recursos ou se você tiver condição de achar os recursos, você vai no melhor, porque o melhor tem o quê? Autoridade. Se nós estamos falando de autoridade, tira o idade, ficou o quê? Autor. Você pode escrever um livro que fale sobre o seu negócio ou sobre o seu trabalho que dê para você autoridade. Você pode desenvolver palestras que de repente é o seguinte, olha, você está falando sobre o assunto, você está dando uma aula sobre o assunto. Olha só, a autoridade emergindo daí. Você pode fazer cursos e ter títulos que de repente chancelam, validam você no seu negócio para fazer com que você tenha realmente o que é autoridade. E ao mesmo tempo você tem clientes que validam essa autoridade. Então, quando você adquire essa autoridade, você não precisa ir atrás de clientes. O que acontece? Os clientes irão vir para você. Faz sentido para você? Neste ponto, eu faço uma pergunta de coach para você. O que é que você poderia fazer para dar autoridade a você no seu negócio? Seja você coach, seja você empresário, seja gestor, seja um líder. O que é que você pode fazer para que você possa construir autoridade? Agora, autoridade real, não aquela fabricada por aí, né? Nas redes sociais. Autoridade real. Olha, e eu vou dizer para você, a moeda da autoridade é justamente o que? O conteúdo que você dá para a sua clientela, é aquilo que você faz para ajudar a sua clientela. Nesse ponto, nós vamos para o segundo gatilho, chamado o quê? Gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? Olha só, em inglês, thank you. Em espanhol, muchas gracias ou gracias. Italiano, grazie. Em português é o quê? Obrigado. Nenhuma palavra é melhor do que esta.
obrigado. Significa dizer o seguinte, que psicologicamente, quando você entrega algo a alguém, quando você é generoso com alguém, quando você dá algo para alguém, esse alguém se sente obrigado a devolver isso para você. Vou usar um exemplo bem simples, muito embora não seja simplório. Você está lá no barzinho e você está lá com seus amigos, né, tomando alguma coisa, um refrigerante, alguma coisa, aparece o cara do amendoim. Você já viu o que ele faz? Ele lhe dá 2, 3 amendoins para você experimentar. Se você experimentou, amigo, sinto muito, você já comprou. Ele sabe que ele vende muito mais dando você o que? Você para experimentar, para você degustar, do que simplesmente oferecendo amendoim. Porque naquele momento você se sentiu o quê? Obrigado a comprar dele. Então a pergunta que eu vou fazer para você é, o que é que você pode dar em termos de conteúdo, em termos de negócios, em termos de informação para o seu cliente, que vai fazer com que ele se sinta obrigado a devolver isso em forma de compra? Olha, alguns gestores, alguns empreendedores já pensam, puxa, ele já está me falando de custo, as margens já estão tão apertadas, tal, o que eu vou fazer? Não, você pode dar para o seu cliente algo que não custa nada, que é além de tempo. Que é o quê? Informação. Informação real, informação que seja relevante para ajudar o seu cliente. Você pode dar para ele mais clientes. Você indica clientes para os seus clientes para ele fomentar negócio? Ora, qual é o cliente que está recebendo cliente de você que não se sente obrigado a devolver isso em forma de compra? Então, o que é que você pode construir? Em termos de ajudar as pessoas, todos os stakeholders, para que você tenha pessoas que tenham o quê? Obrigações para com você. Nesse ponto, nós temos o que é chamado de networking. Você já percebeu que algumas pessoas ligam para outras sempre pedindo? Uma pessoa que sabe fazer networking, não, ele não liga pedindo, ele liga oferecendo, ele liga ajudando. Então eu estou falando networking com o ING no final, que é a sua capacidade de transformar contatos em relacionamentos, quando você entrega algo de valor a essas pessoas. De maneira natural, então essas pessoas darão para você a autoridade, tentarão responder, fazer a reciprocidade para você. Terceiro gatilho, gatilho da coerência e do comprometimento. Coerência e comprometimento. No livro do Robert Cialdini, ele usa um exemplo simples, mas muito interessante de a gente observar. Uma equipe ia lá na praia, né, alguém colocava lá as coisas e simplesmente o quê? Ia tomar banho. Passava alguém, um ator, tal, pegava todas as coisas e ia embora, resultado, ninguém falava nada. Mas, numa outra situação, que inclusive, né, fazendo a mesma coisa, de uma outra vez, eles foram lá e falaram com as pessoas que estavam ao redor. O mesmo ator foi lá, pegou as coisas, todo mundo se levantou e correu, foi atrás. Por quê? Porque as pessoas disseram sim, eu vou olhar as suas coisas. As pessoas querem o quê? São coerência, as pessoas são comprometidas com aquilo que prometem. Querem ser coerentes com aquilo que disseram que vão fazer. Então, um dos gatilhos maravilhosos é fazer com que seu cliente diga sim para você várias vezes. Exatamente, com perguntas que são óbvias. Faz sentido que isso é bom para você? Que isso vai ser bom para os seus clientes? Que isso vai ajudar você? Então, se você tem uma sequência de sim, é impossível tecnicamente o seu cliente dizer não para você. Então, quais são as perguntas que você vai agora colocar para que o seu cliente diga sim para você, que esteja junto com você, tendo então uma relação de parceria? Então, você pode inclusive o seguinte, oferecer, isso inclusive é bem comum hoje no marketing digital, oferecer o que é chamado de uma isca digital, que é um produto, que pode ser o quê? Um produto gratuito ou com um valor pequeno, que a pessoa foi lá, ele comprou com você, ele se sente comprometido em estar com você. Resultado, ele vai comprar produtos com valores maiores. E você vai ter o quê? Resultados. Olha, talvez você esteja dizendo, poxa, vender, poder de persuasão. Exatamente isso, querido. Você pode ser coach, você pode ser empreendedor, você pode ser empresário, você pode ser gestor, o que você quiser. Tem que ter cliente. Por quê? Alguém tem que pagar a conta. E se nós não aprendemos a persuadir esses clientes, como é que eles virão para nós? Então, sim, o gatilho da coerência e do comprometimento é essencial. Outro gatilho importantíssimo, gatilho da afinidade. O que é isso? É o que nós chamamos de rapport.
Relação de confiança, ambiente seguro. É quando você tem a condição de você conectar-se com o seu cliente, de você o quê? Trabalhar bem em parceria com o seu cliente. Olha a frase que eu vou usar nesse gatilho. Antes de atingir o seu cliente, atinja o ser humano. Antes de atingir o seu cliente, atinja o ser humano. O que quer dizer isso? Não adianta você usar as melhores técnicas se você não trouxer o seu cliente primeiro. Faz sentido para você que o seu cliente tem necessidades humanas? Ele tem a necessidade de ser reconhecido, de ser ouvido, de ser elogiado, de se prestar atenção, de se perguntar para ele o que ele acha sobre isso. Portanto, invista nisso, em afinidade. Antes de falar sobre o seu produto, o seu serviço, invista em trazer o cliente. Vou dar uma dica para você. É uma técnica chamada técnica Ford. Se você já tem um relacionamento com o seu cliente, antes de falar do seu produto e do serviço que você vai entregar, primeiro fala do Ford. F, de família. Como está a sua família? Se tem crianças, então, Depois, nós temos o O de ocupação. Vamos falar sobre, não o seu trabalho, o trabalho dele, a atividade dele. Depois nós vamos falar de R, vamos falar de recreação. Pode ser o baba, o futebol, pode ser a viagem, pode ser o passeio, pode ser a praia. Para depois você falar do D, que é o discurso de venda. Então, família, a ocupação, recreação, para depois o seu D de discurso de venda. Quando você faz isso, você começa a trazer o cliente para o seu lado, sabe? Aquela coisa de parceria, afinidade. Próximo gatilho, aprovação social. Exatamente, aprovação social. Bem, a experiência mostra que as pessoas, elas comumente fazem o que elas veem outras pessoas fazendo. Isso significa, tem até inclusive um conceito chamado efeito manada. As pessoas vão para onde outros estão indo. Então, a ideia aqui é gatilho social ou aprovação social. Você venderá muito mais quando você tem 5, 10, 15, 20 clientes falando bem do seu produto, falando bem do seu serviço. Então, a dica para você aqui é: pegue depoimentos, grave vídeos, áudios de pessoas que experimentaram o seu produto e serviço, experimentaram aquilo que você faz, gostaram, validaram isso e apresente isso. Naturalmente, você vai pegar a autorização dessas pessoas para fazer isso. Quando as pessoas virem os chamados testemunhais, depoimentos dessas pessoas, de maneira natural, elas serão o quê? Motivadas a ter aqueles benefícios que aquelas outras pessoas tiveram. Eu costumo, inclusive, mandar para os meus clientes alguns vídeos e pergunto para eles: qual desses vídeos tem mais relação com os seus desafios pessoais e profissionais atualmente? A pessoa vai ver todos os vídeos e quando ela está vendo o vídeo, ela está dizendo: puxa, serviu para ele? Vai servir para mim também. Então, pegue depoimentos dos seus clientes e use isso. O seu maior vendedor vai ser o seu cliente. Se você fizer isso, muito bem, as coisas vão começar a funcionar para você. É algo altamente persuasivo. E por último, o gatilho da escassez. Tudo aquilo que tem de mais não vale nada. Tudo aquilo que tem de mais vale nada ou pouca coisa. Vou usar só um exemplo. O que tem mais valor? O que é importante ou o que é raro? Vou usar um exemplo. Professor é a profissão mais importante que tem. Mas por que um professor ganha pouco? A resposta é porque tem muito. Exatamente isso, a resposta é porque tem muito. Então, quanto mais tem daquilo, então menos valor se dá àquilo. O que deveria, inclusive, no caso do professor, ser completamente diferente. Eu sou professor, me orgulho de ser professor, né? E entendo o seguinte, o desafio que nós temos na mão. Então, teria que ser realmente muito bem reconhecido por isso. Então, você tem um produto, você tem um serviço. Se tem muito para o seu cliente, o que acontece? Ele não dá valor. Então, dentro da escassez tem também o chamado senso de urgência, tipo, que seja real. Coloque um número X, né, que vá realmente o que acabar e diga expressões do tipo, oportunidade única, tenho apenas tanto, tenho números reduzidos e coloque o que? Tempo para se fazer a inscrição, ou tempo para que a pessoa possa comprar para você. Quanto mais escassez você colocar no seu produto, melhor fica. Por que hoje eu fecho vários
processo de coaching. Por quê? E aí, inclusive, é verdade. Eu estou negociando um processo de coaching executivo com alguém, eu só tenho agenda para daqui a 2 meses. E fatalmente é isso. Se a pessoa não fizer o contrato agora, não fizer o pagamento agora, não depositar agora, eu não posso atendê-lo daqui a 2 meses. Então, de maneira natural, o que acontece? A pessoa se antecipa para estar fazendo a inscrição junto comigo de um processo de coaching ou de uma formação de coaching, né, que seja. Por quê? Porque são limitadas. Então, expressões, algo que é inédito, algo que é exclusivo, algo que é único, algo que é VIP, algo que é premium. Todas essas expressões atreladas àquilo que você faz tornam o seu produto escasso. Coloca o gatilho da escassez. Isso vai motivar a decisão de compra, porque venda é emocional. As pessoas acham que é racional. Não, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Esses gatilhos mentais, ou atalhos emocionais, vão lá no sistema límbico, falam com o emocional e levam a pessoa a ser persuadida a comprar com você. Se você aplicar esses princípios, e se você continuar estudando esses princípios, nós temos treinamento específico para fazer isso, não tenho dúvida que você vai ter mais clientes, você vai ter mais resultados, né? Seu cofrinho vai estar lá maior, né? Vai estar com uma renda melhor, porque a renda da sua empresa vem de quem? Dos seus clientes. Vendas é o coração do seu negócio, não pode parar. Parou? Infelizmente, sua empresa morreu. E não é isso que você quer, não é isso? Então, aplique esses 6 princípios, esses 6 gatilhos mentais. Lembram-se deles? Primeiro, gatilho da autoridade. Segundo, gatilho da reciprocidade, né? Ou da contribuição. Terceiro, gatilho da aprovação social. Quarto, gatilho da escassez. Quinto, da afinidade. E sexto, da coerência e comprometimento. Se você aplicar esses gatilhos, não resta dúvida que as coisas vão continuar, não resta dúvida que as coisas vão começar a acontecer para você, você vai ter resultados significativos. E é isso que nós queremos para você. Alta performance. Por quê? Porque agora você tem o poder da persuasão. Espero você no próximo vídeo. Estamos juntos. E, por favor, compartilhe com as pessoas que precisam ter esse conteúdo maravilhoso. Venha comigo. Um forte abraço. Até a próxima.